Oi, gente, tudo bem? Hoje a gente vai falar sobre o sistema respiratório. Bom, o sistema respiratório é um sistema que tem por função fazer com que o ar seja trocado. O ar respirado, que contém grande quantidade de oxigênio, ele vai entrar pelas vias aéreas, altas e depois as baixas, sofrer hematose e jogar o oxigênio para as hemácias, no ponto dos alvéolos, e depois retirar tanto o CO2 quanto outros metabólitos. Então, esse é o principal sentido do nosso sistema respiratório. Lembrando que esse sistema ele também está compreendido com a caixa torácica. Então, não é só pulmão, não é só as vias aéreas, existe todo um sistema relacionado, que são ossos, são músculos, sistema nervoso, que fazem parte de todo esse sistema para que ele, nesse conjunto de engrenagens, consiga fazer essas funções. Bom, as funções básicas do pulmão ou do sistema respiratório em si é a ventilação. Essa ventilação pode ser caracterizada como um movimento de inspiração e expiração. Então, ventilar é isso. Quando eu inspiro e quando eu expiro, eu estou ventilando. Quando esses movimentos estão numa frequência aumentada, isso se chama hiperventilação. E do contrário, a hipoventilação. E a outra função básica do sistema respiratório é a fonação, já que nós temos aí o ar que vai sair nas nossas vias aéreas e a nossa laringe, que é o nosso aparelho fonador. O pulmão ele tem duas partes principais. O pulmão, desculpa, perdão. O sistema respiratório tem duas partes principais. A porção condutora, que se estende desde o vestíbulo do nariz até os bronquíolos terminais. E nós temos a porção respiratória, que vai se estender desde os bronquíolos respiratórios até os alvéolos pulmonares. E assim, esses dois locais são onde acontecem as trocas gasosas, a famosa hematose. Então vamos conhecer um pouco da nossa porção condutora. Essa porção ela é constituída inicialmente do nosso nariz. O nariz ele é composto por pele, mucosa, que está sobre ou superficialmente a dois outros tecidos. O primeiro é uma cartilagem e o segundo é o tecido ósseo. Aqui nós vemos em detalhe o osso nasal. São dois ossos nasais unidos por uma sutura internasal. E inferiormente nós temos as cartilagens nasais. Quais são elas? A primeira cartilagem é a cartilagem lateral, também chamada de processo lateral. São duas, um de cada lado. Nós temos as alares maiores e as menores, um de cada lado. Por vezes as alares menores são mais do que um par. Existem alguns casos em que são mais numerosos. E nós temos também a cartilagem do septo nasal. Essa cartilagem, nós vamos ver em outra figura, juntamente com os ossos etimoide e o vômer, formam o septo nasal, que divide a cavidade nasal em duas narinas, uma esquerda e uma direita. Então essa é a primeira porção, é a primeira parte da porção condutora, o nariz. Os limites da cavidade nasal são mostrados aqui em uma M-face e podemos observar que a cavidade nasal, o seu soalho
é o osso maxila e o osso palatino. O seu teto é o osso etmoide e o osso frontal. Posteriormente, vou colocar uma visão que dá para ver o septo. Aqui nós temos o septo e nós temos essa fenda posterior chamada de coana. Anteriormente nós temos o vestíbulo nasal e lateralmente nós temos as conchas nasais. O septo nasal, como eu havia dito anteriormente, é formada por cartilagem, pela lâmina perpendicular do osso etmoide e pelo vômer. As conchas nasais se apresentam lateralmente à cavidade nasal e são elas a concha nasal inferior, a concha nasal média, a concha nasal superior e, por vezes, uma concha suprema, ocasional. Essas conchas popularmente são conhecidas como cartuchos. Abaixo de cada concha, nós temos um espaço que é chamado de meato. E cada meato fica abaixo de o seu nome fica relacionado à concha que está superiormente ao meato. Portanto, o meato nasal inferior fica abaixo da concha nasal inferior. O meato nasal médio embaixo da concha nasal média e o meato superior abaixo da concha nasal superior. Acima da concha nasal superior, nós temos o recesso esfenoetimoidal. A função principal dos meatos é aumentar a superfície de contato do ar respirado com a mucosa. Tá? Mas ele também serve para alocar os ósseos dos seios paranasais. O ósseo do seio paranasal, ele comunica a cavidade nasal com os seios paranasais. Nós vamos ver um detalhe quando eu corto, faço uma secção parasagital, não é sagital, mas uma parasagital, eu consigo ver o maior dos seios paranasais na face, que se chama seio maxilar. Já no corte sagital, eu consigo enxergar o meu seio frontal, que é apenas um, o meu seio esfenoidal e as minhas células etmoidais, que são pequenos seios etmoidais. Cada um desses seios drena para determinados meatos nasais. E a drenagem é exatamente assim. Começando da parte superior, nós temos aqui o seio esfenoidal. Esse seio esfenoidal, juntamente com as células etmoidais, esse seio esfenoidal, ele vai
drenar para o recesso esfenoetimoidal, que fica acima da concha nasal superior. As células posteriores etimoidais irão para o meato nasal superior. As células etimoidais anteriores, o seio frontal e o seio maxilar, irão drenar para o meato nasal médio. E nenhum seio irá drenar para o meato nasal inferior. Mas o ducto nasolacrimal, sim. Portanto, o excesso de lágrimas irá escorrer e ser drenado para o meato nasal inferior. Portanto, é por isso que quando nós choramos copiosamente, o nariz começa a escorrer. Lembremos que as funções da cavidade nasal são muito importantes para que o ar seja limpo, seja úmido e seja quente. Portanto, a cavidade nasal é a cavidade de preferência da respiração. Só podemos utilizar a cavidade oral no momento de emergência, quando, por exemplo, houver uma obstrução ou uma congestão nasal. Lembremos também que o nariz, como eu vou mostrar aqui, ele possui uma outra função, que é a função olfatória ou a função de olfação, o nosso olfato. Nosso olfato é feito pelo nervo olfatório, onde alguns filamentos do nervo entrarão nas fenestras da lâmina cribiforme do setimoide e irão inervar o teto da cavidade nasal. Ali nós teremos o nosso olfato, que é um sentido especial. Aqui nós também temos a filtração. Filtração essa que é feita tanto pelo muco quanto pelas vibriças. As vibriças são os pelos nasais que estão no ápice do nariz, aqui no vestíbulo nasal. O ar é umidificado quando ele entra em contato, é umidificado e aquecido quando ele entra em contato com a mucosa nasal. Vocês podem ver que as conchas elas servem para aumentar a superfície de contato e assim ela aumenta a quantidade de filtração e umidificação do nosso ar respirado. Quando o ar fica seco, ele passa turbilhonado e, portanto, gera um fluxo diferente, um fluxo não laminar, o que pode prejudicar na respiração. E a outra função da nossa cavidade nasal é ser uma caixa de ressonância. Alguns sons nasalizados acontecem porque eles se utilizam da cavidade nasal para acontecer. Bom, gente, vocês viram a cavidade nasal e agora vocês vão ver o restante da parte condutora. Eu vou colocar aqui no septo nasal
E vocês vão ver que a parte posterior da coana, né? A coana é basicamente essa abertura posterior. Posterior à coana, nós temos o que a gente chama de nasofaringe. Na verdade, é o início da faringe. Faringe é essa que é dividida em nasofaringe, que se estende até a úvula, orofaringe, que se estenderia até a epiglote, laringofaringe, que é essa parte que está comunicada com o ádito da laringe, que é a parte de abertura da laringe, e o restante da faringe é chamado de esôfago-faringe, que vai se continuar até o início do nosso esôfago. Mais próximo aqui do nosso interesse, nós temos a nasofaringe. Nasofaringe é essa que é constituída por músculos, mucosa e alguns órgãos anexos. Nós vemos aqui um deles, que é um órgão linfóide, que é a nossa adenoide, que é chamada de tonsila faríngea, é a glândula de Luschka. Nós temos também aqui a tuba auditiva. Essa tuba, ela comunica a nasofaringe à tuba auditiva. E a sua função é equilibrar as pressões externa e interna do nosso corpo. Nós a utilizamos, por exemplo, quando estamos subindo uma serra. Estamos mudando a pressão. No caso, na subida de uma serra, a pressão diminuirá e haverá aqui uma compressão da membrana timpânica. Quem faz essa descompressão seria esse ósseo e a faringe. No momento de deglutição, você puxa novamente a membrana timpânica para que você consiga equilibrar as pressões atmosféricas dentro do corpo. Aqui essa tuba auditiva ela é formada por cartilagem e nós temos aqui na parte mais distal da tuba auditiva o que a gente chama de torus tubal. O torus tubal é uma elevação em forma de rosca, por isso o nome torus, que é um nome de uma forma geométrica de rosca. E ele é auxiliado, ele é fixado por alguns músculos. O principal deles é o salpingofaríngeo. O músculo salpingofaríngeo é um músculo que, como o nome diz, está ligado a salpingo, que é a tuba, é o nome de tuba, e a faringe. Portanto, ele vai fixar aqui o nosso torus tubal. Iremos ver que o ar se continua com a orofaringe, porém não iremos discutir nesta aula, pois ele será abordado no sistema digestório. E aqui nós temos a laringofaringe. A laringofaringe, ela possui alguns músculos constrictores. Aqui constrictor médio da faringe, palatofaríngeo, mais abaixo o constrictor inferior. Eles vão fazer uma constricção da faringe no momento de deglutição. Nós podemos ver aqui também que existem alguns sulcos, como vocês podem ver nessa área, existe um sulco aqui chamado de recesso piriforme ou seio piriforme. Esse seio é popularmente conhecido como seio do engasgo. E é aqui onde são instalados as partículas sólidas do engasgo. Por exemplo, uma espinha de peixe, casca de ovo ou alguns materiais menores. Ficam estocados aqui e, por vezes, podem afetar
um nervo que aqui se encontra, que é o nervo laríngeo recorrente. Esse nervo é o que inerva a maioria dos músculos da nossa fonação. Portanto, afetar esse nervo pode afetar a metade da nosso aparelho fonador, o que levaria a uma hemiparalisia da nossa voz. Podemos observar, gente, que aqui nós temos na laringofaringe e na nossa laringe uma cartilagem. Então aqui começa toda a história da laringe. Na verdade, são as cartilagens da laringe que funcionam para selecionar o que entram na nossa via aérea inferior, na via aérea baixa. E também servem para auxiliar a fonação. Aqui nós podemos ver ainda, antes de entrar na laringe, uma fossa chamada de valécula. Existem duas valéculas, uma esquerda e uma direita, que o médico utiliza para facilitar a intubação. Essa valécula fica superior, logo superior, ou na verdade fica entre a epiglote e o dorso e a raiz da língua. Vamos agora estudar as cartilagens da laringe. As cartilagens da laringe são 9 e são 3 cartilagens ímpares e 3 pares de cartilagem. Podemos ver aqui na visão anterolateral 2 delas, 2 das cartilagens ímpares, que é a cartilagem tireoide, e não confundir com glândula tireoide, a cartilagem cricoide e, posteriormente, a cartilagem epiglote, citada anteriormente. Podemos também ver, né, nessa visão oblíqua que apresentamos aqui, na parte posterior da lâmina cricoide, ou da cartilagem cricoide, as 3 pares de cartilagem. São elas a cartilagem aritenoide, que são as maiores das pares, as corniculadas, que ficam mediais e inferiores, as cuneiformes. A cartilagem cuneiforme, ela fica bem relacionada aqui com a chamada membrana quadrangular, que é essa membrana que vai ligar a cartilagem epiglote à nossa aritenoide. Então são eles a cartilagem tireoide, cartilagem cricoide e a cartilagem epiglote. Essas são os 3 ímpares. E as pares são a aritenoide, a corniculada, que fica logo acima da aritenoide, e a cuneiforme, que fica superolateral às corniculadas. Em outra visão, nós vemos desarticulados à coluna as nossas cartilagens. Podemos também observar aqui a presença do ocioide. Esse ocioide é um osso fundamental para a deglutição. Bom, inicialmente falando da cartilagem tireoide, ela leva esse nome por se parecer com um escudo, pois ela só se apresenta anteriormente, ela é aberta posteriormente. Essa cartilagem apresenta 2 pares de cornos superiores e 2 inferiores. Além disso, apresenta 2 lâminas. Essas lâminas são unidas e aqui deixam um ângulo
Essa elevação formada por esse ângulo é chamada de proeminência laríngea, que antigamente era chamada de pomo de Adão. Nós temos aqui também nessa visão uma membrana tireoide que fixa a tireoide, a cartilagem tireoide ao ocioide. Inferiormente à cartilagem tireoide, nós temos a cricoide. Cricoide, o nome cricoide é anel de sinete. São anéis que são finos de um lado e largos do outro. É um tipo de anel. Então, essa parte anatomicamente é chamada de arco e esta parte é chamada de lâmina posterior. Entre a tireoide e a cricoide, nós temos uma membrana cricotireoidea. Essa membrana, ela é isenta de vasos, não existem muitos vasos próximos, e entre ela e a pele só tem gordura. Portanto, numa obstrução a nível mais superior, no corpo estranho, por exemplo, eu posso aqui rapidamente liberar a via aérea por um procedimento chamado de cricotireoidostomia, que é uma abertura feita a esse nível e a colocação de uma sonda do tipo infantil. Esse procedimento ele é rápido e não pode se demorar por conta das pressões, mas é um movimento, uma manobra extremamente útil na emergência. Aqui nós vemos a cartilagem epiglote. O nome epiglote se refere a uma folha. Na verdade, epiglote. Epi quer dizer na extremidade, e glote é a nossa laringe. E ela tem o formato de uma folha. Ela está ligada à aritenoide, ao ligamento vestibular, por meio da membrana quadrangular. E ela é uma cartilagem que é extremamente essencial para o controle do que entra e o que sai nas vias aéreas. Portanto, quando nós engolimos, nós deglutimos, o movimento de constrição de todo esse aparelho juntamente com a faringe, ele vai fazer com que haja o fechamento dessa epiglote, fazendo com que tudo que vai ser deglutido não passe para as cavidades aéreas inferiores, as baixas. No momento da fonação, toda essa via da faringe é liberada e a cartilagem epiglote sofre uma elevação, o que levará à recondução do espaço em que o ar vai ser conduzido. Nós podemos observar aqui que essa abertura da laringe é chamada de ádito da laringe. O ádito da laringe é esse vestíbulo da laringe. Nós temos também aqui, nessa área, entre esses dois ligamentos que são fundamentais, quais são eles? O ligamento vestibular e o nosso ligamento vocal. Então, nessa área, essa área aqui é chamada de região glótica. Então, é aqui onde acontece a fonação. A vibração e a adução e abdução desses ligamentos levam a diferentes tipos de sons. E esse ligamento vocal está ligando a cartilagem aritenoide à cartilagem tireoide. Então, o ádito da laringe fica na abertura. A região glótica é essa área que fica próxima aos ligamentos vocais. E, inferiormente, nós temos a região infraglótica,
que é uma região que vai se comunicar com a nossa traqueia. Podemos também observar que entre um ligamento vocal e um ligamento vestibular fica uma fenda. Essa fenda é chamada de ventrículo da laringe. Podemos também, clinicamente, citar que essa região glótica, em casos de emergência, em casos de alergias bem mais complicadas, nós temos o edema de glote. O edema se caracteriza por um fechamento dessa glote. O problema não é não fonar, o problema é que a glote fechando você também para de respirar. A pessoa vai ter aí uma dificuldade de respirar. Portanto, ela tem que utilizar-se de antialérgicos, antihistamínicos, às vezes até adrenalina. Então essa, gente, é a parte respiratória vias baixas, vias altas, que é caracterizada desde o nariz até a nossa laringe. Terminou a cartilagem cricoide, nós teremos aqui a nossa tireoide e, portanto, inicia-se aqui as vias aéreas baixas, que é o tema da próxima aula. Tenham um bom estudo sobre essa área, façam os exercícios para fixarem a matéria, vejam correlações clínicas envolvendo essa área, que é muito importante, e assim nós teremos mais compreensão do que seria a via aérea de uma maneira geral. Então, nos vemos nas próximas aulas. Nossos agradecimentos ao Anatomy Learning.